Boa noite a todos. A paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Os Espíritos haviam revelado para Allan Kardec algo que à época não poderia ser tão mensurado, medido, experimentado. A ciência dava os seus primeiros passos. Nos dias de hoje, através da psicologia principalmente, algumas dessas coisas que foram ditas ali pelos Espíritos surpreendem por causa dos estudos, das pesquisas, das estatísticas, do aprofundamento dessa questão, o quanto da importância e da veracidade dessas informações trazidas no século XIX. Portanto, passado a data de hoje, 167 anos. Os Espíritos haviam dito, entre outras coisas, que os Espíritos nos influenciam. E, em geral, são eles que nos dirigem. É uma informação, mesmo à época, gravíssima. Gravíssima no sentido da seriedade ao ouvirmos essa informação. Como é possível que os Espíritos possam nos influenciar? E, em geral, são eles que possam nos dirigir. Como isso se dá? E o Espiritismo, começando a estudar essas referidas questões, tratou das obsessões simples, que são as influenciações que começam de pequenos atos, pequenas atitudes, pequenos pensamentos sincronizados com a espiritualidade, que permeiam a nossa volta, principalmente por afinidade vibracional, ou seja, por um estado mental de atração, podemos dizer assim, até as subjugações, as possessões e por aí vai. Mas aí fica o questionamento. Se eles nos influenciam, por que nós o permitimos? Onde está a causa? A causa somos nós. O Espiritismo também trata dessa questão do ponto de vista das auto-obsessões. Se nós nos auto-obsediamos, se nós nos auto-sabotamos, se nós procrastinamos a tão almejada reforma íntima, ou os deveres, ou as nossas responsabilidades, ou as atitudes que nós temos que tomar perante a vida, ou seja, perante ao próximo, e o próximo significa a família, os amigos, a sociedade de um modo geral, e nós procrastinamos e adiamos, e cada vez mais a gente começa a entrar em um processo que o Espiritismo denomina de auto-obsessão. Mas a auto-obsessão já é um caso mais agravante. É quando o transtorno se instala. Mas a gente quer ir na causa, a gente quer ir no início, na semente. Olhando para uma linda quaresmeira, nós admiramos a beleza dessa árvore. Mas se olhamos a semente de uma quaresmeira, nós imaginaremos que será um dia aquela bela quaresmeira. E se olharmos também uma semente de uma planta daninha, nós também teremos, sem conhecimento, capacidade de avaliar se ali será uma árvore, ou será um arvoredo cheio de espinho, daninho. Nós não teremos essa capacidade. Então é importante a gente cuidar dentro de nós. E a gente se faz essa pergunta. E deveríamos fazer o tempo todo. Se queremos um lindo jardim em nossas casas, então não devemos cuidar dele. Veja essa paisagem, um quintal, como num sítio, cheio de árvores. Mas se nós olharmos para esse mesmo quintal, onde essa mulher demonstra um estado de alegria, podemos dizer que do ponto de vista do paisagismo, também poderia se modificar. Quanto paisagismo, quanta modificação não poderia se fazer ali para que a gente tenha um belo jardim? Exige cuidado. Exige o quê? Experiência. Exige aprendizado, técnicas para que isso possa ser feito. É preciso não somente cuidar das aparências, como a maioria de nós muitas vezes nos preocupamos. Gastamos um tempo excessivo em salões de beleza, por exemplo, ou no fisiculturismo. Mas e qual tempo nós gastamos para os nossos cuidados mentais, para o nosso psiquismo, na mesma proporção, com a mesma intensidade? Então, se queremos de fato cuidar do nosso jardim interior, nós temos que fazer alguma coisa por ele. E na realidade, como tudo isso começa? Para chegarmos a uma auto-obsessão, ou seja, um transtorno, para chegarmos a uma obsessão simples, uma influência
por sintonia de quem auto se sabota, já começa a te influenciar como os espíritos disseram, ao ponto que, em geral, são eles que vos dirigem. Disseram-nos os espíritos. Está lá em livro dos espíritos. Mas de onde nasce? Nós sabemos que nosso cérebro opera-se a maioria das vezes em um modo automático. As nossas emoções atropelam os nossos pensamentos e nós vivemos em um mundo em que muitas vezes, antes que uma pessoa diga algo, nós já sabemos a resposta, a próxima pergunta, outra colocação, como num jogo de xadrez. E isso, nesse campo de memória, por assim dizer, ele vem à tona. Surge. Então, pensamentos intrusivos, ele é um indício bem claro de que algo precisa ser observado dentro de nós. As ideias, os pensamentos, as imagens ou os impulsos. E de que impulsos e ideias nós estamos falando? Coisas poucas podem nos ocorrer. Alguém, como nós conhecemos, em um tratamento terápico, fora a um psicólogo porque criaram o hábito, o transtorno obsessivo compulsivo, o toque, ao ponto de verificar se a porta da casa estava trancada. E quando saiu desses pensamentos intrusos, porque começou pelos pensamentos primeiros intrusivos, e foram se aumentando, e ao final se transformaram em um transtorno, fora necessário procurar o tratamento. Esse cidadão, ele verificava em cerca de 10 minutos, segundo ele, 30 a 40 vezes, se a porta estava trancada. Até que fora ensinado uma técnica de como lidar com esses pensamentos intrusivos. Era um processo que estava se caminhando para uma auto-obsessão. Ou já estava ali, já instalado um processo auto-obsessivo de difícil tratamento, que também sofreria a influência dos espíritos e sairia da obsessão simples e poderia virar-se um outro nível de obsessão até mais grave, ao ponto de subjugação. Mas aquele pensamento intrusivo, que começa do nada, sabe que eu tranquei a porta, mas no outro dia não se tomou providência, e se achou, olha 2 vezes, no terceiro, quarto dia já está olhando 5, 10 vezes, aquilo começa a lhe incomodar, e todas as vezes que faz, vira como se fosse um ato no qual você não consegue se lidar. Transtorno obsessivo compulsivo. Por quê? E como lidar com isso? Foi orientado no caso desse paciente, que ele lidasse com a situação de maneira paradoxal, ou seja, a intenção paradoxal que hoje nós utilizamos na logoterapia, para fazer com que você não dê tanta importância, que você brinque com a situação, que você a encare sem ter aquele encaramento, aquele enfrentamento como se fosse luta. E dissemos para essa referida pessoa: bata seu recorde. Ao invés de verificar em 10 minutos, 30 vezes, que tal você conseguir fazer isso 50 vezes em 5 minutos? Desafio. Uma maneira leve e às vezes engraçada de como lidar com aquela situação que nós criamos em nossas mentes por causa das nossas reações emocionais, rigidez, inflexibilidade, e não conseguimos sair daquela linha do caminho. Será que eu tenho aqui a porta direita? E se alguém entrar? Os nossos neurônios, essas sinapses que são feitas, que nós já estamos acostumados devido a assistir televisão, informações que nós temos no dia a dia, da insegurança que nós próprios vivemos, das preocupações diárias, como você menos pensa, esses pensamentos também afloram, vêm à tona. E você fica naquele mundo, muitas vezes, achando que é um pensamento que não é seu. Ele é seu, só que ele é intrusivo. É gerado pela sua falta de vigilância, pela sua falta de observação, por sua falta de reflexibilidade, ou seja, de agilidade diante das questões emocionais nas quais você enfrenta. São muitos os exemplos. Pensamentos intrusivos podem nos levar a verificar repetidas coisas, como se a porta está trancada, mesmo quando sabemos que isto pode ser um sinal, ou mesmo quando sabemos que não está. Isso, como nós dissemos ainda há pouco, pode ser um sinal que precisa ser tratado. Em geral, são coisas simples que eles surgem. Podemos, como ainda há pouco ouvimos da nossa amiga, dizer aqui para nós que às vezes passa-se um pensamento de você estar na academia e querer chutar. Não é nada de errado, é um pensamento que surge, vem à tona.
aquilo passa a preocupar se você repetidamente, isso passa a lhe incomodar e você passa a executar sabendo que aquilo vai causar algum transtorno e você não consegue se inibir. Aí deixa de ser um pensamento intrusivo, vira um toque, um transtorno obsessivo compulsivo. Evidentemente está ali instalada a auto-obsessão, um passo com toda certeza, porque nós sabemos, não é possível um processo obsessivo sem que haja antes um processo auto-obsessivo, salvo, entre aspas, as perseguições, aqueles espíritos endurecidos, que por causa dos compromissos os quais nós temos uns com os outros, de repente, independente de como você se encontra ou não, o espírito está ali a lhe perturbar, a cobrar, e você pode muitas vezes por um momento de fraqueza. Mas as nossas portas se fecham devido aos nossos estados de resistência. E aprender como lidar com os pensamentos intrusivos é muito importante saber como fazer isso. Outro exemplo, claro, geralmente isso ocorre muito com as mães, quando os filhos estão para viajar, quando estão para pegar um carro. Aqui a gente colocou a fotografia de um avião, mas a gente vê geralmente quando vai se pegar a estrada, quantos pensamentos intrusivos, por excesso de cuidado, por excesso de preocupação, não passa na cabeça de uma mãe, e muitas vezes de tanto aquilo se tornar repetitivo dentro dela, toda santa vez que aquele filho, ou com aquele parente, ou que alguém, ela vai se estender aos amigos. Eu conheço pessoas assim, que independente de quem seja, que vai pegar um carro, já está falando de uma tragédia, com toda essa certeza que os pensamentos intrusivos dessa pessoa, que começou com excesso de preocupação, e arrotando, entre aspas, isso para os outros, hoje se transformou em um toque, em um transtorno obsessivo compulsivo, porque fala com todos, não para nem para pensar, nem para fazer uma oração antes, nem para amenizar a questão. Preocupações excessivas sobre segurança, excessivas sobre segurança de entes queridos também pode ser um tipo de pensamento intrusivo, excessivo, excesso de preocupação. E nós sabemos que aquilo fica retido dentro de nós, reprimido. Recentemente, ouvi de uma pessoa, uma parente querida, que queria me contar sobre o seu sonho. Quando eu comecei a ouvir, eu perguntei, porque o sonho, ela disse, de todas as feitas em sua vida, foram o pior de todos. Nunca sentira algo tão desproporcional de ruim como naquela noite. E eu perguntei, o que fez durante o dia? Não bastou começar 2 ou 3 minutos de explicação para detectar a causa. Um dia de rotina, de agitação sobre agitação, de preocupação sobre preocupação e de pensamentos intrusivos em excesso, já no nível de transtornos realmente. Como era possível? E ele me disse, e eu brinquei, que havia lido o Salmo 91 antes de dormir. Como era possível que ainda assim tiveram uma noite de sono das mais péssimas. E nós levamos pelo lado da brincadeira, para quebrar padrões de pensamento da pessoa. Porque se você entra na mesma faixa de pensamento, o que acontece? Você complica mais ainda e você retroalimenta, ou seja, você está alimentando pela sua conversação aquele tipo de situação. Eu disse, quantas vezes você leu o Salmo 91? Ela disse 1, e logo em seguida eu fui dormir. Mas está errado, era para ter lido 91 vezes. Para desfazer de uma forma brincalhona todo aquele processo, ela voltou à plenitude, compreendendo que o que a gente pensa, o que a gente se pratica em excesso, isso, de certo modo, quando nós estamos no nosso desdobramento, mas o corpo está funcionando, o cérebro está fazendo suas terminações, seus gatilhos estão sendo disparados, essas memórias são reativadas a qualquer momento, e você pode ver situações fechatórias, produto daquilo que você provocou para si mesmo. Preocupações como essa, e se algo ruim acontecer na verdade. E se houver um acidente? É tanto sim, é um excesso de preocupação. E esses pensamentos intrusivos é o começo do transtorno, se não cuidar. Enquanto ele está na faixa de pensamentos que nos ocorrem, é inevitável, não tem como. Como é inevitável a gente sentir aqui um cheiro e, evidentemente, nos levar a uma cena que nós havíamos anos que não pensávamos, ao ponto de delineá-la e trazer de volta aquela memória, aquela pessoa, ou aquele ambiente, ou aquele lugar. Fui criado
nas minhas férias, quando era pequeno, em zona rural com meus avós, onde tinha chácaras, pés e pés de cajus. Não consigo hoje, mesmo com minha idade, sentir o cheiro do caju e a memória não vinha à tona daqueles bons tempos. Natural. Então veja que pensamentos intrusivos não nos incomodam, mas pode surgir bizarrice, aí sim eles são intrusivos. Não são memórias, por exemplo, olfativas. São pensamentos intrusivos que podem nos fazer colocar em situações difíceis. Se transformam em transtorno, evidentemente. Se transforma-se em patológico, no caso de alguém que já está no estado de loucura, um pensamento pode surgir e, evidentemente, ele fazer. Como dá vontade de agredir alguém, bater, evidentemente, nós sabemos que por associação, os espíritos assim o fazem. Mas nós devemos, por isso, disse Jesus, orar e vigiar. Bezerra de Menezes, lá com o Divaldo Franco, em uma palestra na Semana Espírita, a dizer, por psicofonia, permanecer na torre de vigilância. Orar e vigiar. Percebemos como funcionam os nossos pensamentos, para que a gente comece a lidar com eles de uma maneira melhor. Mas por que tudo isso nós temos dificuldade de fazer? Ao perguntar isso, encontrou uma resposta em alguém que há muito tempo eu admirava, sem saber da profundidade do seu conhecimento. Khalil Gibran, poeta libanês, nascido em 1883 e desencarnado em 1981. Khalil Gibran, além de poeta, é filósofo, poesia filosofal. E por que não dizer também poesia com grande profundidade ou cunho psicológico? Khalil Gibran, para essas questões das dificuldades, nós mesmos nos refazemos, aprendemos a lidar com as nossas inflexibilidades emocionais. Percebam que quantos de nós, por causa de uma rigidez, por um pensamento intrusivo, por mais bobo que seja, gera uma situação, aquela situação nos estraga todo dia, toda semana, todo mês, ou talvez todo ano. E Khalil Gibran, ele fora sábio em um de seus versos. Quando ele, inspirado naquela questão que nós aprendemos com Jesus, quando ele disse, ama seu inimigo, amai ao próximo como a si mesmo, mas ama também aquele que vos odeia. E aí, na resposta encontrada por Khalil Gibran, vai nos facilitar entender o porquê nós temos dificuldade de vencer os nossos pensamentos intrusivos, de vencer a nossa procrastinação, adiar que nós temos que também cuidar do nosso jardim interior, do nosso psiquismo, e não somente do ponto de vista da aparência, dos cuidados necessários para o corpo, do ponto de vista da saúde. E Khalil Gibran disse, baseado nessa frase, eu obedeci, então amei a mim mesmo. Nós somos os nossos próprios inimigos. Nós nos auto-sabotamos. Os pensamentos se intrometem dentro de nós e nós procrastinamos o tempo todo essas mudanças que devemos fazer e que temos por responsabilidade e que aqui viemos fazer. Procrastinar. Adiar algo para fazer algo menos importante. Algum exemplo aqui para facilitar. Dessas fases de procrastinação dentro de nós, de não tomarmos atitudes e não promovermos mudanças dentro de nós diante de qualquer coisa que a gente acha que seja necessário fazermos. Estamos sempre adiante. Número 1 é a falsa segurança. Tem tanto tempo para entregar. E aqui nós estamos referindo, para encontrar um exemplo, como um aluno que está na faculdade, mas que tem um trabalho de conclusão de um curso para fazer. E se você está naquela viciação de procrastinar, de estar sempre adiando, é algo parecido com, também com esse aluno. É só a gente colocar no nosso dia a dia em relação às coisas que a gente faz. Tem tempo. Ainda tem tempo. Qual é a segunda coisa dessa história? Preguiça. Acho que vou começar a fazer. Vou dar um passo.
Está pensando demais sobre a situação. A terceira são as desculpas. Estou ocupado agora, amanhã eu faço, deixa para depois. E por fim começa a negar. Eu tenho de fazer. E vou acabar fazendo. E que tal a gente encontrar, nos dias de hoje, o que eu acho interessante a gente trazer sempre para a nossa realidade, exemplos de pessoas que procrastinam, que assumem que estão em tratamento de procrastinação. Olha esse exemplo encontrado recente nesse site, O Povo. Ela é tradutora de revista, o nome dela é Marcela, está nesse site O Povo. Ela diz que muitas vezes procrastina para tirar um cochilo, dar uma olhada nas redes sociais e até mesmo para lavar a louça. Ainda diz, abre aspas, qualquer coisa parece mais interessante do que sentar e fazer aquilo que eu preciso terminar de fazer. Achamos que estamos informados demais sobre determinadas coisas e às vezes procrastinamos o estudo. Percebeu? Nós estamos achando que estamos bem informados sobre determinados assuntos, mas não conhecemos profundamente aquele assunto e procrastinamos o ato de estudar, se empenhar. Olha o que ela diz aqui. Muitas vezes, para conseguir finalizar algo que o prazo está me enforcando, acabo deixando de fazer outras coisas. Eu vou negociando com meus prazos e isso vira uma bola de neve. Quantas coisas a gente procrastina nos nossos dias a dias? Mas se alguns procrastinam, vamos trazer um exemplo também de quem é alguém que não procrastina, que percebe seus objetivos, não se deixa levar pelos seus pensamentos intrusivos, não se auto-saboteia, e aí também. Reportagem do G1, recente, não tem 2 meses. Olha essa garota. Reprovada em 44 vestibulares. Quantos que não desistem do primeiro? Ela foi reprovada em 44. Gastou em cerca de 4 a 5 anos de 5 a 6 mil reais de investimento. Uma média de 2, 3 vestibulares mensais em várias cidades. Porque queria realizar o seu sonho de ser médica. Gabriel Salles calcula ter gasto cerca de 5 mil de 2017 e 2021. É reportagem agora recente. Ela passou no vestibular de medicina. Ela disse: eu achava que meu dia nunca iria chegar. Já havia decidido em desistir, que não existiria mais se não desse certo naquele ano, mas descobri que fui aprovada, fez com que todo o meu sofrimento desaparecesse. Quem de nós não responderia sim a essa primeira pergunta? Você tem algum problema na vida? Quem de nós, nesse mundo de Deus, não tem alguma dificuldade? Algo a se resolver em todos os níveis, desde econômico, ao emocional, ao espiritual, ao campo das relações, coisas que a gente no dia a dia temos que lidar e temos que aprender a lidar. E com toda certeza a gente responderia sim. Mas essa outra segunda pergunta já complica mais um pouco. E alguém que diz que de fato tem um problema, e se a gente foca nesse problema agora e passa a pensar nele, faça essa outra pergunta sobre esse problema ao qual nós estamos nos dedicando e que a gente acha que é um problema para a nossa vida. Nós podemos fazer algo? É algo que depende de mim? É um problema que eu posso fazer alguma coisa? Tomar alguma atitude? Deixar de procrastinar, por exemplo? Não adiar e dar o primeiro passo? Com toda certeza, uma boa parte dos nossos problemas, evidentemente que existe aqueles problemas de ordens, digamos assim, inevitáveis, que nos surgem em nossas vidas, como uma tragédia que de repente todas as casas são levadas, você passa a lidar com aquele problema e que muitas vezes não depende somente de si. Nós estamos falando daqueles problemas que de alguma forma nós podemos lidar com eles. E a maioria de nós
com certeza, se formos honestos, vamos responder sim. Nós podemos lidar, eu posso fazer algo. E aí vem a grande pergunta. Então pare de reclamar. Por que ficar então adiante se é algo que você pode fazer? E aí, se não cuidamos, precisamos procurar ajuda. Pelo menos, é muito importante tomar essa iniciativa de fazer algo, de procurar algo. Se não consegue fazer, procure ajuda. A rede de apoio familiar é muito importante, mas uma rede de apoio também nas terapias são muito importantes. Mas afinal de contas, e a gente fica se questionando. Mesmo buscando as terapias. E as casas espíritas oferecem, por exemplo, o atendimento fraterno, entre tantas, onde você ajuda, através de um processo de escuta, a corregular, a regular a emoção do outro. Porque quem procura terapia de alguma forma está desregulado emocionalmente. Não está bem consigo próprio. E o ato de escuta, por si só, no atendimento fraterno, ele vai lhe ajudar a regular as suas próprias emoções. É um processo de corregulação emocional. Mas a gente não pode deixar de dizer: a terapia não vai acabar com o seu sofrimento. Talvez não resolva toda a problemática, mas ela vai, com toda certeza, transformar a maneira de como você lida com seus próprios problemas. Ao você ouvir alguém, ao você aconselhar alguém, alguém parar para refletir sobre aquilo que está acontecendo, com a ajuda da espiritualidade. É um processo em que você mesmo está buscando, com toda certeza, você vai ter um novo olhar sobre a situação. Lembremos-nos sempre, nenhum de nós consegue resolver um problema do outro, ou ajudar o outro a resolver o problema do outro, se nos colocarmos no mesmo nível do problema. Casado em desgaste emocional, em discussões acirradas. Se o outro se coloca na situação de querer ajudar e entra na mesma faixa de pensamento, vendo as coisas da mesma forma, ali está o caldeirão da discussão ou da agressividade. É preciso que alguém tenha um olhar acima do próprio problema. Assim você conseguirá. Outra coisa que as terapias também vão ajudar, tanto a terapia espírita como a terapia psicológica, como a terapia familiar de amigos, pela rede de apoio a qual você convive, pelas suas atividades sociais envolvidas no campo da caridade, seja como for, ela vai te orientar a você ver as coisas de outra forma, porque você vai regular um pouco as suas emoções, vai estar respirando melhor. Em segundo lugar, te ajuda a entrar em contato com as suas emoções irregulares. Aprender a pensar melhor, a se refazer, a se dedicar a um momento de oração, de meditação, de parar para refletir sobre o problema e não ficar se agravando, ou se colocar no lugar do outro, que talvez as dores do outro também possam ser piores que as suas. Muitas outras técnicas que a gente pode aprender que vai fazer com que a gente se ajude e vai te fazer ver o que realmente importa. Porque quando a gente está com as nossas emoções desreguladas, a gente acredita que aquilo a qual a gente está se apegando é o que é mais importante de todos. Que um guru na Índia, que já desencarnou, chamado Sai Baba, entre as parábolas que ele assim apregoava à época em que estava na Índia e encarnado, ele conta uma que eu acho interessante para esta ocasião. Ele diz, e é muito parecido com o que acontece no Brasil, que durante as enchentes naquelas regiões pobres, parecido com papéis, as águas da enxurrada desciam, saindo, carregando tudo. E Sai Baba diz que certa feita essas águas, como sempre faziam, e levavam as roupas, e levavam materiais, e que muitas pessoas, e nós vemos isso recentemente na tragédia do Rio Grande do Sul, pessoas inclusive se apropriando na miséria do outro, furtando, levando para si, encontrando facilidade nas casas abandonadas, e muitos tiveram que voltar para suas casas e ficarem na vigília com medo de perder o resto que eles tinham. E saiba, conta que as ilusões da vida é parecido com essa correnteza que leva as coisas e acumulam, e que as pessoas vorazmente vão atrás dela. E ele diz que certa ocasião, lá onde se formara o rio, que a correnteza estava levando as coisas,
haviam 2 garotos gritando, se debatendo. Era distante. Pouco se ouvia o que eles falavam. E acreditavam que eram garotos, como muitos outros que estavam na região, a se apoderar de bens e estarem ali brincando com a situação. Mas na realidade era o urso que estava à água os devorando. E ninguém socorreu. E ele diz que as ilusões da vida é como ir até o urso. Você não tem forças depois para lutar contra elas. E muitas vezes as pessoas começam a se curar, e isso é muito importante no momento em que se sentem ouvidos. Daí a importância do acolhimento. Daí a importância de você ajudar o outro a corregular as suas emoções. E quando elas se encontram com as suas emoções melhoradas, coisa simples se pode fazer para ajudar a pessoa em um estado emocional desregulado. Quebre um padrão de pensamento. A pessoa está fixa, obstinada a falar, a discutir sobre aquilo. Mude. E de repente está na sua casa, oferece um chá. Lembre de uma situação, de algo que tem a ver com você e aquela pessoa, que atinge daquele momento, sem que você seja inoportuno e dizer, vai falar com isso, você está incomodando. Isso não é bom você falar, pregar sermão. Faça o contrário. Ajude o outro sem que o outro perceba padrões de pensamento. Quebrar padrões de pensamento é um modo de corregular as emoções do outro. Coisa simples, e muitas vezes nós fazemos isso. Quantas mães diante dos filhos chorosos, ali desregulados emocionalmente, por causa de uma discussão com amigos, seja lá o que for que aconteceu na escola, e a mãe carinhosamente abraça, traz uma comida gostosa, prepara um banho, oferece alguma brincadeira, ou envolve-se com a brincadeira com aquela criança, para ele, volta na normalidade e diz, poxa, as crianças não guardam todo rancor. Mas os adultos também não guardam, basta também saber como lidar com eles no nosso dia a dia. Mais uma vez, a gente no processo de escuta é beneficiado, porque alguém nos ouviu. Lembremos que após a gente regular as nossas emoções, é necessário que a gente também passe a ouvir os outros. Esse processo vai ajudar mais ainda a gente, entre aspas, estabilizar os nossos níveis de emoções. Porque agora a gente está no processo autotranscendente. Nós estamos pensando no outro, nós estamos cuidando da vida do outro. Ora a mão me estendeu, ora eu estendo a minha mão. Quem de nós algum dia não pedimos a ajuda de alguém estendendo a nossa mão? Seja lá em pensamento ou mesmo gestualmente. E quantas vezes nós próprios, que nos achamos muitas vezes incapacitados, estamos em dada situação que precisamos fazer aquilo que também nos foi feito. Mas a saúde mental é só terapia? O que mais podemos fazer? Tantas respostas poderíamos encontrar. Achei uma bem curiosa, bem interessante e bem própria para os nossos dias, de Ana Otsu, fisioterapeuta. Onde ela disse que não basta somente fazer terapia. É preciso também se movimentar. É preciso também ter valores de atitude, fazer algo. E não somente esperar que o outro faça por você ou que te ajude a fazer. Nós pegamos os nossos filhos a ensinar a andar de bicicleta, se sentem seguros, mas em algum momento nós dissemos, estamos aqui ao seu lado, pode soltar as mãos, ande, e de repente a criança está andando, e assim também aconteceu conosco em dado momento, para encontrarmos o nosso ponto de equilíbrio. O exercício físico promove a liberação de neurotransmissores como a dopamina e a serotonina, que estão associados ao bem-estar e à regulação de um humor. A pessoa se atrofiar no próprio quarto, negar-se a ter um movimento, seja lá qual for, vai cada vez mais prejudicar e aumentar seus níveis de cortisol. O nível de cortisóis que são do estresse. E você cada vez mais vai sentir dificuldade em sair do estado em que você se encontra. Não nos esqueçamos
É preciso ter atitude. E quando nós falamos de procrastinação, de adiar, quando pensamentos intrusivos surgem em nossa mente e eles, em dado momento, se transformam em auto-obsessões, de auto-obsessões se transformam em obsessões simples, se transformam em subjugações e até em possessões, ou vivemos em um mundo de perturbação, de influência tão grande, que em geral que são eles que nos dirigem, os espíritos assim interessados. E porque a gente também não pensa na possibilidade dos espíritos bons que estão a querer também conversar com a gente, nos influenciar, no bom sentido, de nos orientar, de nos conduzir no bom caminho. E a gente se pergunta, Paulo de Tarso também é um exemplo de quem procrastinou? Até o seu momento de encontro com Jesus para Damasco. Saulo, em algum momento, pensamentos intrusivos relacionados às suas crenças, tudo que tem uma origem, e suponhamos assim, dessa forma, para melhor ilustrar o que nós estamos querendo dizer, faz com que você ache que aqueles que não estão defendendo os judeus, portanto, não são merecedores dos créditos dos judeus. E Jesus não estava ali para defender nenhuma religião, nem tampouco o judaísmo. Trazia a lei de amor, que é igual para todos. E Saulo se transforma em quê? Em um processo obsessivo, de ódio, de aquele que está indo de encontro às suas tradições, às suas crenças, às suas normas de condutas, em um perseguidor cristão. Procrastina no sentido de não fazer a sua tão almejada reforma, de não parar para pensar, refletir. Afinal de contas, o que são aquelas palavras do Mestre? O que são aqueles ensinamentos? O persegue de tal maneira que no caminho de Damasco, ao encontro com Jesus, ele se dá conta o tanto que ele perdera tempo em procrastinar. O quanto ele perdera tempo com essas desregulações emocionais, ao ponto de estar vivendo já um transtorno a nível espiritual, com toda certeza. Chora, fica sério. A luz é tão forte ao ponto de dizer, Senhor, o que queres que eu faça? Mas lembra, submetido à terapia do amor, pelo próprio perseguidor, aliás, pelo próprio perseguido, porque ele estava indo a Damasco para encontrar-se e localizar Ananias, é o próprio que cuida dele. E dura 3 anos, essa terapia do amor, do refazimento, para depois ele sim assumir seu codinome Paulo e recomeçar a sua vida. Portanto, não nos esqueçamos nunca. Seja gentil. Todo mundo, eu, cada um de nós, estamos se curando de alguma coisa. Não se coloque apenas no lugar do outro. Faça algo pelo outro. Não procrastine, não adie tudo isso. E nós, afinal de contas, temos tanta certeza assim de que não procrastinamos? Será que se a gente fizermos algumas perguntas para nós mesmos, e essas respostas das várias que nós vamos fazer aqui sejam sim, ou nós nos encontramos, nos identificamos de alguma delas, no conjunto de todas, com toda certeza, estamos precisando de terapia, estamos precisando de repensar as nossas vidas. Em que eu procrastino? Será que nós temos tanta certeza assim dentro de nós? Será que nós podemos dizer agora para si mesmos, olha, nisso eu estou procrastinando. Eu deveria ter mais atitude, eu deveria ter mais movimento, eu deveria ter mais flexibilidade para lidar com isso. Por exemplo, eu tenho planos que estão engavetados. E lembremos que procrastinar de alguma coisa nem sempre vai nos levar a algum tipo de problema. Claro que devido ao planejamento ou algo que aconteça em nossas vidas que mude um pouco as nossas obras, há planos que se engavetam. Mas percebam, se isso for algo persistente,
repetitivo, que faz parte da sua rotina, é um sinal de alerta. Eu evito tarefas desagradáveis. É um claro sinal de quem é um procrastinador. Porque as tarefas agradáveis se faz, se traz um pouco de prazer, os níveis de dopamina estão muito bons, os níveis de dopamina estão trazendo um bem-estar, uma sensação agradável, mas quando aquelas são mais desagradáveis, você começa a impor dificuldades, a adiar, portanto, a procrastinar. Ou está sempre dizendo, mas eu faço. Não tem problema, hoje não deu, mas não faço. Quando chegará essa manhã? Quem de nós garante o dia de amanhã para nós mesmos? Não garantimos o segundo de agora? Vamos querer garantir o amanhã eu faço? E quantos de nós, pelo processo de procrastinação, chegamos na espiritualidade e com toda certeza, depois de despertar a consciência e de um momento de reflexão junto àqueles que estão na nossa rede de apoio, aos nossos cuidados, refazendo um processo que nós começamos ou que não terminamos de modo bom, com toda certeza, em algum momento, a gente vai estar do lado de lá dizendo, poxa, poderia ter me esforçado um pouco e terminado essa tarefa, era bem importante, não tive tempo. Senhor, terei tempo de novo? Com toda certeza, terá. Novas oportunidades. E muitas vezes, novas procrastinações. Novas reencarnações. E assim sucessivamente. Até aprendermos que temos que parar de procrastinar. Eu inicio coisas e não termino. Isso é um hábito comum. Essas questões nós estamos fazendo um conjunto delas, estão sempre presentes em nossas vidas. Ou uma está, outra não está, uma é menos, outra é mais. Mas no conjunto todas estão. Aí é sinal de alerta e já passou do amarelo, já entrou pelo menos numa abóbora perto do vermelho. Não cumpro prazos. Estou sempre atrasado, estou sempre me justificando, estou dando sempre desculpas, ao invés de dizer, não, de fato eu atrasei, não tenho muito interesse, não vou estudar. Sabe o que faz essa minha culpa? Não é porque eu tinha. Entendamos uma coisa de uma vez por todas. Quando a gente diz, eu não quero, é porque a gente está dizendo para nós mesmos, eu não tenho interesse. Porque quando a gente quer, o interesse aparece. Lembrando que nossas fases, quando somos mais novos, na empolgação dos namoros, poderíamos estar trabalhando e cansados a noite toda e se tivéssemos que fazer aquele encontro tão esperado, de algum jeito a gente dá. Porque temos ou tínhamos interesse. Mas se não tivesse interesse, poderíamos estar descansados, vivendo nas melhores condições. E a gente dizia, não posso, deixa para amanhã, é porque eu não quero. Então, relacionado à vida, é a mesma coisa. Quando a gente diz, eu não quero, a gente está dizendo para nós mesmos, a quem nós estamos enganando? Não tem interesse. Quando a gente diz, eu não posso, eu não consigo, o que a gente está dizendo para nós mesmos? Também estamos dizendo, eu não quero, eu não tenho interesse. Não tenho tempo. É algo comum para mim. Estamos sempre sobrecarregados, aflitos, parecendo que o mundo vai acabar de uma hora para outra. Eu me distraio com as mídias sociais, com uma espécie de fuga psicológica da qual não se dá tanta conta. Interessante. Vi recentemente de um estudioso no campo da neuropsicologia fazer uma afirmação que a juventude de hoje está viciada em dopamina. Não tem um vício do crack, não é uma droga. Não tem um vício do álcool, também não é uma droga. E quantos outros vícios? O vício da sexolatria. E você se torna alguém insaciável. E ele dizia, um neuropsicólogo. A geração de hoje vive o vício da dopamina, da sensação do prazer. E percebam, uma pessoa que se encontra em um estado depressivo, geralmente ela é viciada em doces, principalmente chocolate. Porque o chocolate traz bem-estar. E nós não temos neurônios somente produzidos pelo cérebro, nós temos neurônios nos nossos intestinos.
e a maior parte são produzidos aqui também, que geram a sensação de bem-estar e prazer. Por isso, cria-se a rigidez. E os pensamentos intrusivos, olha eles voltando necessidade, a vontade de comer, porque lá de dentro de nós mesmos, nós nos viciamos. E a substância cobra aquela sensação de prazer e bem-estar e pode comer barras e barras de chocolate que não vai estar nem conta. Perca o entusiasmo quando as coisas não saem do jeito que planejamos. Outras pessoas ficam me cobrando por procrastinar. Poxa, você está sempre adiando, você está sempre dizendo que é amanhã, você está sempre, quando a gente conversa sobre alguma coisa, você entende, daqui a pouco você acha que é velhice, que não é mais o que você quer, mudando seus pensamentos. É algo que nos incomoda, é algo que nós estamos fazendo. Eu invento desculpas para não começar. Por fim, aprendamos algo, pelo menos para facilitar, para que a gente consiga, de certo modo, nos ajudar a regular as nossas próprias emoções. Regule suas emoções e uma das técnicas tão boas, tão simples, é nomear. Escrever. Dizer, pelo menos para si mesmo, mas não no papel, aquilo que está se passando na sua cabeça. O que você está sentindo, o que você está pensando, ainda que depois você faça. Mas isso vai ajudar a melhorar seu nível de autopercepção. Vai ligar o sinal de alerta. Você vai ficar mais reflexivo. E isso é muito bom. Por exemplo, o que estou sentindo nesse momento? Anote. Escreva. Por que estou me sentindo dessa maneira? Olha que é diferente. Estou sentindo raiva. É uma emoção primária. Estou sentindo medo. Medo nos leva à ansiedade. Ansiedade não é causa. Ansiedade é consequência. O que estou sentindo? Mas por que eu estou sentindo dessa maneira? Por que eu estou sentindo a raiva? Eu detectei que eu estou sentindo a raiva. Agora eu estou perguntando por que eu estou sentindo a raiva, por que eu estou sentindo o medo. Por que eu estou ansioso? Qual é o medo que está me deixando ansioso? Qual é a preocupação que está me deixando um pouco aflito? O que estou pensando que justifica essa emoção? Olha que percepção. Muitas vezes nós estamos nos núcleos de autoconhecimento, nos aprofundamos em conhecimentos psicológicos, mas entendamos que para se promover o autoconhecimento é preciso primeiro você promover a autopercepção. Nomeie as suas emoções, anote-as e você começa a desenvolver sua autopercepção. Olha um exemplo aqui. O que estou pensando que justifique? Será que nós temos a obrigação de colocar no papel e dizer, olha, senti medo e é por causa disso que eu estou sentindo. Esse pensamento veio na minha cabeça. É esse aqui. É a autopercepção. Como posso responder de maneira saudável essas emoções? Pergunte-se, o que eu poderia fazer para sair desse quadro de ansiedade? O que eu poderia fazer nesse quadro de medo? Olha, me lembrei, estive na casa espírita, me disseram, olha, peça ajuda à espiritualidade, sintonize-se com um amigo, um benfeitor, peça-lhe orientação, se não vier de metilado, lhe acalmará, e durante o sono do desdobramento, você poderá ter intuição, acordar melhor, pode encontrar-se e peça a Deus que assim te guie, ou que assim permite que você seja guiado. Será que a gente pode tomar atitudes? Quantos nós podemos fazer? Jesus próprio nos dizia, entre no teu quarto, no silêncio, entra na tua mente. Não é necessariamente no quarto que ele está se referindo, local físico, é a nossa própria casa mental. O que costumo fazer para me sentir melhor? Associe-se, faça coragem. Como um navio que a porta, ele joga âncora, ancore esse amor, uma boa lembrança. Como eu disse ainda há pouco, a minha infância querida, de Cajus, você pode fazer uma coragem com momentos tão bobos como esse, uma boa música que você escutou, que te trouxe tão bons momentos, que está ouvindo, não estou me sentindo bem, vou colocar essa música. Vou ouvi-la e vou fazer com que a minha mente realmente tenha um momento de relaxamento. Se dê ao luxo. Então, nomear as suas próprias emoções permite. Como
posso cuidar de mim nesse momento? E para encerrar, lembremos, antes de deitar, ore. Nunca nos esqueçamos disso. Nosso corpo físico não vai parar. Nosso corpo físico, nosso cérebro está lá funcionando. Afinal de contas, a gente não desencarnou ainda. Mas o espírito também não para. Ele desdobra-se. Ele também está em atividade. E aquilo que você está fazendo com o seu organismo físico vai influenciar o seu organismo espiritual da mesma forma. Relaxe. Acalme-se. Ore. 8 horas de sono. Tenha sonos tranquilos. Se você costuma dormir 11 horas da noite, pelo menos até 7 horas da noite, 8 horas da noite, não pegue mais depois de celular. Mude seus hábitos. Não vá assistir ou deixar a televisão ligada, vendo filmes, quando o seu corpo pega no sono, o seu cérebro está em plena atividade. Nós percebemos as coisas através dos nossos 5 sentidos: o cheiro, o tato, o olfato. E a gente acha que porque estamos dormindo, os olhos estão fechados, que de alguma forma nós não percebemos o ambiente à nossa volta, está tudo nos influenciando. E você está lá, com a televisão ligada, passando muitas vezes até coisas de horrores, e você achando que vai ter uma noite tranquila de sono. Você está danificando o seu sistema, você está danificando o seu veículo. E interessante, quando acordar, fale com Deus. Fale com Deus antes de pegar no seu celular. E não depois. Acordei, abri os olhos, primeira coisa, celular. Deixa eu dizer. Foi o que disse outra noite, o que aconteceu? É muito comum. Nossa, já começamos o nosso dia com isso. Ore, agradeça mais uma oportunidade de despertar. De estar nessa existência, realizando algum propósito a que viemos. Aí depois, evidentemente, siga suas rotinas de vida. Alimente-se bem. Faça atividades físicas. Utilize mais do seu humor. Seja mais flexível, menos rígido com a vida. Acorde já dizendo, mas de verdade, no sentido de sentir. Como eu sou grato. Como eu sou feliz. Muito obrigado a todos. Oi, queridos e queridas. Sejam todos bem-vindos à TV Espírita Nosso Lar. Se gostou da nossa programação, compartilhe nas suas redes sociais. Olha, aproveite e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Venha nos ajudar a divulgar o Espiritismo pelo mundo. Desde já, muito obrigada.